assim por onde eu for, irás me acompanhar. Olá, queridos, que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. Quero saudá-los com a palavra que se encontra em Jeremias, capítulo 31, versículo 25, que diz assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Dizem os restauradores de veículos antigos que é muito mais fácil fazer um novo do que refazer um usado. Restaurar dá trabalho. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se afastaram do propósito original de Deus. Na estrada da vida, se desgastaram e perderam a aparência de alguém que andou com Deus. Porém, em dado momento, esse relacionamento se refez e elas foram totalmente restauradas. Para que sejamos restaurados, precisamos depositar nossa fé somente em Deus. Há pessoas que confiam em tantas coisas, em si mesmas, em algum ídolo, na sua carreira, no dinheiro e em pessoas, e na religião. Todavia, se nossa fé não estiver alicerçada em Cristo, seremos facilmente seduzidos ao erro. Para que a fé volte a ser firme e forte, precisamos ter consciência do pecado e reconhecer nosso estado de dependentes de Deus. Em João 15:5, Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Todo carro novo, ele vem com um manual que normalmente só é lido quando o carro enguiça. O manual do cristão é a Bíblia. É a intimidade com esse livro que mantém a nossa fé em dia. Por isso, para que nossa fé seja restaurada, precisamos ler esse manual. Na estrada da vida, às vezes perdemos a fé. O ideal é que nunca precisemos de uma restauração. Porém, se isso vier a acontecer, é melhor sermos restaurados do que andar deformados pela vida. Finalizo destacando e relendo o versículo de saudação de Jeremias 31:25. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Que Deus abençoe a todos. Quero nesse momento convidar a todos a um momento de oração. Que possamos curvar as nossas cabeças e fechar nossos olhos. Amado e bondoso Pai, chegamos diante de Ti nesta manhã para Te agradecer por mais um dia, pela graça da vida, por nos dar vigor e vitalidade. És um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente. Queremos Te bendizer, Te louvar e engrandecer o Teu nome, que é digno de toda a honra e toda a glória. Abençoa esse culto de ceia, de posse do novo presbitério. Abre nossos corações e mentes para a palavra que será trazida pelo Deloir e continua, Pai, abençoando esta igreja, levantando cada vez mais pessoas. Usa-nos como Teus porta-vozes, como Teus embaixadores, e assim possamos, Pai, ser Teus discípulos que são sal e luz e que exalam o bom perfume de Cristo. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça, Tua graça, Tua graça, Tua graça,
me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, tua graça, tua graça, tua graça, tua graça, tua graça, tua graça. Olá, sou Felipe Medeiros, frequento a comunidade de São João, sou humano de engenharia civil. Atualmente estou trabalhando em uma empresa em Caxias do Sul, setor de planejamento e execução de obras. O pastor Juliano me convidou para falar e fazer uma breve reflexão sobre custo de obra. Bom, o custo de obra se resume em dois fatores, que é a mão de obra e o material. A mão de obra, que é o profissional que irá executar a obra, e o material, que é o fator que irá determinar o padrão de qualidade da obra. Hoje em dia, no mercado, temos diversos tipos de materiais para todas as etapas da obra, então o custo de obra sempre irá variar conforme a escolha desses materiais. A importância de saber o custo de obra é que assim a gente consegue se planejar e ter a certeza de que a gente vai conseguir finalizar a obra. Então, o custo de obra nada mais é que o montante da mão de obra e do material. É o valor que a gente tem para pagar para realizar a edificação. O mesmo não acontece na nossa vida cristã, né? Porque o custo da nossa vida veio de graça, pois o preço já foi pago por Cristo na cruz. Porém, a gente tem que ser fiel e sempre estar pronto para servi-lo e amá-lo acima de todas as coisas. Eu gostaria de fazer uma breve leitura de uma passagem bíblica que está em Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 a 30, na Bíblia na versão A Mensagem. Certo dia, reunido com um grande número de pessoas, Jesus declarou: Quem quiser me seguir, mas recusar a deixar pai, mãe, marido, mulher, filhos, irmãos, irmãs, sim, até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Será que alguém começa a construção de uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo? Se você construir apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, vai passar por tolo. Quem passar por ali vai até caçoar de você. Olhem, ele começou a casa e não pôde terminar. No 33, simplificando, se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser meus discípulos. Olá, gente querida, é muito bom estarmos juntos, mas nesse dia para prestarmos cultos ao Senhor, podermos assim louvar, adorar, colocar a nossa vida diante do Senhor. Nós estamos no mês de outubro. O mês de outubro é conhecido como mês rosa. Esse mês é voltado principalmente para a saúde da mulher, e eu fico encantado de ver quantas pessoas se mobilizam para poder ter as campanhas onde muitas mulheres, com essas campanhas, elas se cuidam, ou pelo menos têm essa iniciativa. Nós estamos vivendo num tempo difícil de pandemia, e eu creio que
com isso nós vamos ter um reflexo talvez negativo logo adiante, porque muitas pessoas vão acabar não indo para fazer o exame com medo e com toda essa restrição, muitos exames vão ser deixados de fazer. Então que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão nesse tempo difícil que estamos vivendo. Eu me encanto de ver como a apresentadora Alice Bastos Neves teve a iniciativa de estar trazendo algumas reportagens sobre as mulheres vitoriosas. Que Deus, sim, abençoe essas mulheres que acabam se expondo, as mulheres que trazem também o seu testemunho e a maneira como tem sido vencido esse tempo difícil quando uma pessoa está com o câncer. O mês de outubro, nós como igreja evangélica, nós também celebramos a reforma. E por isso que nós temos também a nossa série Reforma ou Recomeço. E hoje nós não temos o tema como o quanto custa, o custo. Nós vimos no vídeo o Felipe nos trazendo de uma forma tremenda o custo de uma obra e quanto custa. Quanto custa a reforma, a restauração da nossa vida. E nós vamos ver que é mediante a graça do Senhor. É graça. E para isso, nosso texto base, para nós olharmos para esse tema, é Zacarias, o capítulo 3. O livro de Zacarias foi escrito por volta de 520 anos antes de Cristo. Zacarias é um profeta pós-cativeiro. O povo de Israel foi levado para o cativeiro e viveu por volta de 70 anos. E com a mudança do Império Babilônio para o Persa, o povo teve a oportunidade de voltar de novo, de reconstruir a sua história. E voltam para Jerusalém. Mas quando olhamos para a história, nós vamos ver que eles voltam para Jerusalém, mas não voltam o seu coração para Deus. E assim, cada um vai seguir o seu caminho, cada um vai querer construir a sua história, sem o Deus eterno que os resgatou de novo, de volta. Os profetas vão seguir o seu caminho, o povo vai seguir, e assim não aprendem mais a adorar, a louvar, a temer ao Deus eterno. O povo volta, mas não volta temendo ao Senhor. Não volta o seu coração, não voltam mais para o templo de Jerusalém, não voltam mais com aquele vigor, com aquele entusiasmo. O culto perdeu o sentido. Nós estamos ensaiando aqui para voltar no domingo que vem com os cultos presenciais. Fiquei pensando, cá com meus botões, como nós vamos voltar? Domingo, se assim Deus permitir, teremos o primeiro culto presencial. Como nós vamos voltar? O povo de Israel volta com uma mentalidade, o pouco com Deus é melhor do que nada. E assim eles vivem a sua vida buscando temer a Deus, adorar a Deus, servir a Deus com sobras. Os sacerdotes já não se dedicam ao ensino da lei, mas mesmo assim Deus é Deus de misericórdia, de compaixão, e Deus busca restaurar o seu povo. Eu quero convidar de nós lermos os primeiros versículos do capítulo de Zacarias. Zacarias, o capítulo 3, os versículos 1 a 7. Zacarias, o capítulo 3, versículos 1 a 7. Diz assim, na Bíblia NVI: Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora,
Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre estes que aqui estão. Até aqui a palavra. Olhando para essa cena, isso parece um tribunal. Num lado está o acusado, o sumo sacerdote, de outro lado está o acusador, Satanás, e o anjo do Senhor, o advogado, o defensor, está ali. Todos nós precisamos do Senhor. Eu e você precisamos do Senhor. Quem sabe hoje é dia de nós experimentarmos essa restauração, essa reforma. Quem sabe hoje é dia de experimentarmos um novo recomeço, uma nova caminhada com o nosso Senhor. Porque o pecado é que interrompe alguém caminhar com o Senhor. E que o Espírito Santo nos convença do pecado, que o Espírito Santo nos convença que precisamos do Senhor. Porque sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Por isso, o primeiro ponto, olhando para esse texto, necessitamos da restauração, necessitamos da reforma. O versículo 3, parte do versículo 3 vai dizer: ora, Josué estava vestido de roupas impuras. O que são essas roupas, essas vestes impuras? Podemos dizer, são coisas externas, mas que refletem o que está dentro do coração, dentro da mente. Josué, quando nós olhamos para esse texto, desse contexto, ele está no templo, ele estava ali para servir, ele estava ali ministrando, ele estava ali ensinando, intercedendo pelo povo, está no lugar certo, mas está impuro. Quando estamos impuros, temos uma facilidade de olhar o problema do outro. Quando estamos com vestes impuras, não conseguimos olhar como está a nossa vida com Deus. Quando olhamos para o início do livro de Isaías, o capítulo 5 ali, Isaías vai falar vários ai. E esses ai é para o povo: ai de vocês que só pensam em enriquecer, ai de vocês que vivem roubando o outro, ai de vocês que vivem praticando a maldade, ai de vocês, ai. Mas quando Isaías está no templo diante do Senhor, ele vai dizer: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Ai de mim. Esse é o grito de Isaías: ai de mim. Que também esse seja o nosso grito: ai de mim. Se eu não for purificado pelo poder do Espírito Santo de Deus, ai de mim. Assim possamos reconhecer que necessitamos e precisamos do agir do Senhor na nossa vida. Porque precisa de restauração por causa da autoridade espiritual. Parte do versículo 5 vai dizer: coloquem um turbante limpo na cabeça dele. A ideia do turbante é a ideia da autoridade espiritual. E o pecado tira toda a autoridade, tira toda a unção,
tira toda a qualificação como sacerdote, como servo de Deus. E quando olhamos para 1 Pedro 2,9, Pedro vai dizer que todos nós somos sacerdotes do Senhor. O versículo diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Queridos irmãos e irmãs, o pecado tira de nós toda a autoridade espiritual. E era isso que estava acontecendo com o sacerdote. Era isso que estava acontecendo com o homem escolhido de Deus para liderar o povo. As suas vestes estavam sujas, mas também o turbante estava sujo. Isso significa que ele tinha perdido a autoridade espiritual. E não tem coisa mais triste quando alguém perde essa intimidade com Deus. Não tem coisa mais triste quando alguém perde o brilho de Deus em sua vida. Precisamos experimentar a restauração. Por que precisamos experimentar a restauração? Por causa do acusador, Satanás. Olha só, o versículo 1 vai dizer que lá estava à sua direita, à direita de Deus estava Satanás para acusá-lo. E a Sagrada Escritura vai dizer que Satanás é o acusador. Você tem dúvida que ele está te cuidando? Não para te proteger, mas para encontrar as oportunidades para te acusar. Você tem dúvida que ele está ali dia a dia te observando? Pode ter certeza, Satanás sabe os teus pontos fracos. Ele é o acusador. Por isso não podemos ser ingênuos. A missão dele é tentar, a missão de Satanás é desqualificar os escolhidos de Deus, para que assim não tenham forças, para assim não terem capacidade para estarem na obra do Senhor. Nós precisamos da restauração, nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. E a possibilidade dessa restauração, dessa reforma, só é possível porque ela está baseada na presença de Deus em nossa vida. Josué, esse sumo sacerdote, ele está na presença de Deus. No versículo 1 vai dizer: o sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor, está na presença do Senhor. A restauração de Josué só acontece porque ele está na presença de Deus. Eu creio que eu e você nesse momento estamos na presença do Senhor. Ainda que Satanás, o nosso opositor, o nosso inimigo, estando ao nosso derredor, está ali buscando espaço, está buscando uma forma de nós destruir, mas aquele que está na presença do Senhor, aquele que anda no caminho do Senhor, Satanás nada pode fazer, ou só pode fazer aquilo que o Deus eterno o permite fazer, porque o nosso advogado, o Senhor Jesus, está ali nos defendendo. E assim Paulo em Romanos, o capítulo 8, versículo 31, diz: que diremos diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? A confiança de que o Senhor Jesus é por nós. A confiança de que o Senhor Jesus se entregou por nós, a confiança de que o Senhor Jesus morreu por nós, ressuscitou e Ele reina. Nós só podemos experimentar essa restauração, nós só podemos ter a oportunidade de ter esse recomeço por causa da graça, por causa da maravilhosa graça do Senhor Jesus. No versículo 2 de Zacarias 3 vai dizer: o Senhor que escolheu Jerusalém.
O Senhor escolheu, o anjo está dizendo, o Senhor escolheu, ainda que ele pareça um tição tirado do fogo, ainda que pareça alguém que não tem mais vida, porque eu tinha pensado que o inverno já tinha passado, mas parece que não. Eu creio que talvez alguns botaram fogo na lareira ontem, alguns ainda estão botando fogo. Mas se você pegar uma daquelas rachas de madeira com fogo e tira da lareira, ou tira do fogão a lenha, ou tira do calefator e deixa um tempo, ele vai apagar, só fica chamuscado, parece sem vida. E talvez é essa expressão que Zacarias está usando aqui, parece sem vida, mas quando o Senhor escolhe, o Senhor coloca vida. Deus não escolheu Israel, Deus não escolheu esse povo por ser o maior, o melhor povo, Deus não escolheu Jerusalém por ser a cidade mais linda, Deus não nos escolheu porque somos bons, Deus não nos escolheu porque vamos ser bons, ou porque somos santos, piedosos, Deus nos escolheu para amar, porque Ele é amor. Deus nos escolheu, Deus escolheu a mim e a você, por amor. A restauração só é possível pela graça. Ele não redimiu ninguém por merecimento, e Deus não vai resgatar ninguém por merecimento, mas simplesmente, unicamente pela graça, porque todo o preço, tudo que foi necessário já foi pago. E assim eu e você, nós temos essa possibilidade da restauração, de ter esse novo recomeço, e isso é um processo lindo de ver. Esse processo é a ação de Deus na nossa vida. Olha uma vez o versículo 4, o anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele, tirem as roupas. E o anjo vai dizer a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado, e coloquei vestes nobres sobre você. Eu tirei. A obra na nossa vida não é por merecimento, não é pelo nosso esforço, mas é Deus fazendo. Que tipos de vestes eu e você estamos vestindo? Que tipo de vestes nós estamos vestindo? A minha oração tem sido, Deus, que o Espírito Santo venha estar nos revelando, nos mostrando quem nós somos. Lá em Gênesis, no capítulo 35, os versículos 1 a 4, vai falar que Jacó, Deus vai dizer para Jacó, Jacó precisa tirar essas vestes sujas, Jacó precisa ter mudanças. O versículo 1 diz assim, Deus disse a Jacó, suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos da sua casa, e todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se, troquem as suas roupas, e vamos subir para Betel, e ali vamos construir um altar ao Senhor, e ao Deus que um dia me ouviu na minha angústia, esse Deus que está comigo todos os dias, é esse que eu quero servir. Queridos irmãos e irmãs, que eu e você possamos ter esse tempo. Hoje é domingo, dia do Senhor. Quem sabe hoje é o tempo de se colocar diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, e dizer, Senhor, sonda-me, Senhor, tira aquilo que está impuro e coloca-me vestes nobres.
Na Bíblia, essa linguagem sobre vestes nobres, ela está se referindo sobre justificação. Deus nos cobre com a justificação através do seu Filho Jesus Cristo. Ninguém pode entrar no banquete de Deus sem as vestes nobres, sem as vestes da festa do céu. É verdade, Satanás é sujo, ele sempre anda ao derredor, buscando levar a mim e a você a pecar. E depois que pecamos, ele acusa, ele está dizendo, está vendo, você não presta, não tem saída para você. Quantas pessoas desistem do seu ministério porque acho que não são dignos, porque o acusador está à direita. Eu creio que é um texto muito conhecido, a parábola do filho pródigo. Esse jovem pede a sua herança antecipada, a qual ele nem tinha direito. E com o tempo pega suas coisas e sai de casa. Come, bebe, faz festa, enquanto tem os seus recursos, e quando termina, vai trabalhar no meio de porcos, mas nem aquela comida os porcos podem comer, e ele pensa consigo, ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, e quero ser como um empregado de meu pai, mas o filho não tem nem essa perspectiva de voltar como filho, mas quer voltar como empregado, mas o pai não tem essa perspectiva, o pai está esperando a volta do filho. O Deus eterno, nosso Pai Celestial, está esperando a minha, a tua volta. O filho, quando volta, o pai põe-lhe um anel novo, põe sandálias nos pés, põe vestes novas e faz uma festa. A palavra diz que quando uma pessoa se converte, há festa no céu. Quem sabe eu e você precisamos experimentar essa restauração nesta manhã, para que haja festa no céu. Festa no céu. Um outro exemplo, Pedro andou com Jesus, esteve com Jesus, viu coisas tremendas, mas Pedro nega Jesus. Podemos dizer, Pedro é um covarde, foge, nega Jesus 3 vezes. Ainda que Pedro se afasta do Senhor Jesus, mas Jesus não se afasta de Pedro, Jesus não se esquece de Pedro. Quando as mulheres vão no domingo de manhã ao sepulcro, o anjo que estava ali vai dizer para as mulheres, aquele que vocês estão buscando aqui não está mais aqui. Mas digam para os discípulos, e vai destacar, e digam para Pedro, que vão para Galiléia para o encontrar lá. E Pedro vai para Galiléia. Mas Pedro não encontra Jesus. E naquela noite, Pedro toma uma decisão, eu vou pescar. Ou talvez Pedro está dizendo, eu vou voltar de novo à minha velha rotina, porque eu perdi a unção de ser um sacerdote, eu perdi a unção do meu ministério, e volta a querer ser um pescador. Mas o Senhor Jesus não se esqueceu de Pedro, e naquela noite o Senhor está à beira da praia esperando Pedro, e quando Pedro percebe que é Jesus que está ali, Jesus espera Pedro à volta de uma fogueira. Se Pedro negou Jesus à volta de uma fogueira, a restauração acontece à volta dessa fogueira. E ali o Senhor Jesus convida para Pedro experimentar essa restauração, esse recomeço. Há uma possibilidade de eu e você recomeçar. Quem sabe neste dia, nesta manhã, é a possibilidade de eu e você recomeçar. O nosso Pai, o nosso Senhor, Salvador, que pagou o alto preço,
está esperando a mim e a você para restaurar a nossa vida e para assim nos presentear mediante esta graça, esse recomeço. Quem sabe eu e você precisamos dizer nesta manhã, nesse dia: Senhor, sonda-me, faz-me de novo, Senhor. Eu quero experimentar esse renovo. Por onde você tem andado? Quais são as vestes que você está vestindo? Quer convidar o Senhor Jesus para restaurar? Quer convidar o Senhor Jesus que Ele te dê essa oportunidade, esse novo recomeço? Assim eu quero convidar para você abaixar, quem sabe, sua cabeça, fechar os teus olhos e vamos orar. Amado Deus e Pai, o Senhor conhece a cada um de nós. E sabe daquilo que cada um de nós tem vestido, daquilo que está na mente, no coração de cada um de nós, e aquilo que tem atrapalhado a nossa intimidade, a nossa caminhada com o Senhor. Senhor, o Senhor foi misericordioso com Josué, tirou dele, Senhor, todas as vestes impuras e o revestiu de vestes nobres, Senhor. Tirou o turbante impuro, sujo, e colocou um turbante limpo. Senhor, precisamos de vestes limpas, precisamos do Senhor, que o mover do Espírito Santo venha estar restaurando, e que assim possamos voltar, ó Deus, e desfrutar da maravilhosa graça de depender do Senhor, e assim poder desfrutar do Teu perdão, de poder desfrutar da alegria de pertencer ao Senhor e de estar na Tua casa, na casa do Pai. E assim podermos ter toda a autoridade, termos todo o poder para exercer o sacerdócio geral, o sacerdócio santo, e assim te servir, ó Deus, ser sal e luz neste mundo, ser sal e luz, ser aroma agradável onde o Senhor tem nos colocado. Pai, assim nós oramos, nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra preciosa o Senhor nos trouxe através do Deluir, e que essa graça de Deus nos mova a querer mais e mais andar com Ele e também servi-lo. No último domingo nós tivemos a nossa assembleia extraordinária online, onde foi eleito então um novo presbitério para esse período de 2020 até 2022, até março de 2022. E no culto desta manhã, nós queremos orar com eles. Isso que nós chamamos de posse, né? Culto de posse. Nós queremos, na verdade, estar como comunidade, dizendo: o Senhor os abençoa, para que eles possam exercer essa autoridade espiritual também sobre as nossas vidas, como ouvimos nesta manhã, mas especialmente que eles possam servir a Ti, servindo a comunidade. Eles ganham não status ou poder, eles já têm o poder do Espírito Santo habitando neles, mas não ganham status e prestígio, eles ganham serviço e ganham a graça de poder então servir outras pessoas. E nós vamos celebrar a ceia logo em seguida, e montamos a ceia neste formato de cruz, e simbolicamente eu quero convidar agora então os presbíteros para virem se abraçar à cruz, porque essa tarefa que Deus está chamando é uma tarefa bastante importante. Então, Vinícius, o presidente, Márcio, o vice,
infelizmente não pode estar conosco por um motivo muito nobre. A Ina e o Tobias são secretários, a Maralise e a Terezinha são os tesoureiros, e também os vogais, o Cláudio, o Sidney e a Valéria, por favor venham. E também aqueles que são representantes indicados pelo presbitério, né, dos nossos departamentos, que são líderes fundamentais aí no trabalho de toda a comunidade. Então, eu quero pedir que possam vir aqui, Gessé representando os jovens, Neide e Tânia representando os casais, também o Dyson representando os homens, a Silvia representando a ABEM, e também do culto infantil, a Silvia, né, para estar aqui conosco. Não puderam estar alguns representantes ainda, né, dos visitadores, a Ana Paula, da Oase, certo? Talvez Raquel do coral, né? Mas essa é a equipe que o Senhor está chamando para que o seu nome seja conhecido através de cada discípulo dessa comunidade. Mas o Senhor os está chamando para uma tarefa de liderança. E a tarefa, segundo o Senhor Jesus, de liderança, ela não é igual à tarefa de liderança que acontece em outros lugares fora do reino de Deus. Fora do reino de Deus, as pessoas estão preocupadas com outras coisas que não aquilo que o Senhor tem chamado. E eu lembro a vocês, Marcos capítulo 10, que diz assim: vocês já devem ter notado como o poder sobe à cabeça dos governantes desse mundo, que logo se tornam tiranos. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro, deve se tornar escravo. É o que o Filho do Homem faz. Ele veio para servir. Ele veio para servir, não para ser servido. E para dar a própria vida para salvar muita gente. O Senhor nos serviu com sua vida, pura graça. Todos aqui, todos nós temos vestes sujas, impuras, mas o Senhor nos deu novas vestes, nova vida, e nos deu a autoridade como filhos e servos de Deus para exercer neste mundo o serviço. Nesse instante, agarrados à cruz, vocês possam experimentar Jesus colocando uma nova veste. E a nova veste que o Senhor oferece, queridos, chama terno, não, avental. Certo? Vistam-se desse avental para servir. E nós vamos ser servidos como fomos já pela palavra, pela presença de Deus, e também seremos servidos pela ceia, assim como cada irmão na sua própria casa também poderá ser servido. E nós gostaríamos de orar por vocês. Agora eu me coloco como parte da comunidade e orar dizendo que o Espírito Santo os capacite para essa obra tão bonita, porque tempo, recursos, energia, dons, Deus já deu a todos vocês. E vocês são mordomos. Agora Deus está dizendo, usem isso também para abençoar a minha igreja. Usem isso para fazer diferença nesse mundo. Sal e luz, que tempera, que preserva, que ilumina, que faz toda a diferença. Amado Pai, obrigado pela vida desses irmãos que são tão preciosos para Ti. O Senhor pagou por eles um alto preço. Ó Deus, o custo, ó Pai, quando nós ouvimos essa palavra, ó Pai, nós recebemos gratuitamente, mas o preço pago foi altíssimo para que nós pudéssemos ser Teus. E esses Teus filhos aqui, todos eles são Teus, foram comprados por Ti. E o Senhor
os tornou seus filhos, mas o Senhor também os chamou para ser seus servos. E por isso, ó Pai, reveste-os da tua autoridade, reveste-os da tua unção, reveste o Senhor da capacitação do alto, para que eles possam entender qual é, Senhor, a sua tarefa específica em cada departamento, em cada ação, ó Pai, nesta igreja, mas que eles entendam perfeitamente qual é o papel deles no teu reino. Ó Deus, e que nesse tempo que o Senhor nos dá agora, como presbíteros dessa comunidade, ó Pai, eles estejam sensíveis ao Teu Espírito Santo, estejam, Senhor, presos à Tua palavra, por consciência e obediência, ó Deus, e que possam viver em unidade com o Senhor, unidade de propósito, em comunhão uns com os outros, ó Pai, mas especialmente abraçados a Ti, abraçados à Tua graça, abraçados à cruz, Senhor, que a vida crucificada de cada um contigo possa fazer toda a diferença. Obrigado pela disposição deles, mas obrigado porque o Senhor também tem dado a eles o privilégio de Te servir. Ó Deus, a responsabilidade que eles assumem é muito grande e por isso é que precisam, ó Pai, de todo o Teu amparo, cuidado e sustento. Mas eles também precisam, ó Pai, de todo o amparo e de toda ajuda de toda a comunidade. Por isso, ó Deus, move essa comunidade, ó Pai, a que possam respeitar os seus líderes, honrá-los, mas especialmente se colocar ao lado deles, dizendo: pode contar comigo, estamos juntos, porque o Senhor nos tem chamado a todos como discípulos em missão no mundo. Senhor, obrigado por tudo que Tu és e representa para cada irmão aqui. Obrigado por tudo aquilo que Tu vais fazer através da vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Vinícius, uma breve palavra como líder dessa turma. Repito, então, que queria agradecer vocês pela disposição de nos ajudar nessa empreitada de presbitério e lembrar vocês que todos nós somos importantes nesse grupo aqui, nessa equipe que se formou, que Deus formou. Creio que foi Deus, a gente conversando com Juliano, e Deus vinha nos trazendo os nomes, e foram vocês que foram escolhidos por Deus para fazer parte desse presbitério. E como eu já falei, eu acho que no grupo de WhatsApp, é apenas uma nomenclatura: presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, mas todos vocês são importantes, todos nós temos o mesmo valor, tanto para Deus como dentro desse presbitério. Então, no que precisar, eu sei que posso contar com vocês, e no que precisar vocês podem contar com a gente, e como o Juliano nos lembrou, somos responsáveis agora, somos representantes da comunidade, então temos que nos dedicar ao máximo para que essa comunidade continue crescendo e, acima de tudo, continue divulgando o nome do Senhor, que é para isso que Deus nos quer. Tá bem, queridos? Muito obrigado. Nós cantaremos um louvor agora, e enquanto cantamos esse louvor, você pode estar preparando aí na sua casa os elementos para a celebração da ceia. Como ouvimos muito bem, mais uma vez, todos nós fomos separados por Deus, escolhidos por Deus como sacerdotes. Se no Antigo Testamento, os sumos sacerdotes, ou os sacerdotes como Josué, desse texto, tinham essa tarefa de fazer uma certa intermediação entre Deus e o povo, nós, a partir de Jesus Cristo e do Espírito Santo, nós temos dons e tarefas e funções diferentes, mas todos somos chamados a servir e somos sacerdotes. E por isso vocês mesmo, aí nos seus lares, estarão celebrando a ceia como nós estaremos celebrando a ceia aqui. Então, eu convido você
a começar essa ceia, assim como nós vamos fazer aqui, com uma palavra de oração e de gratidão pela palavra que ouviram. E então, alguém de vocês vai fazer a leitura do texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, especialmente a partir do verso 17, é isso? 19, 23, perdão, a partir do versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 29. E aí em seguida, nós vamos confessar os nossos pecados, porque nós temos vida de pecado e estamos sujos. E assim que confessamos os pecados, nós dizemos uns aos outros aquilo que o Senhor nos diz, que nós somos perdoados se confessarmos os nossos pecados. E então tomamos todos juntos. E assim que tomamos do pão e do suco, nós somos chamados a louvar. Nós aqui vamos cantar a canção Eu Quero Ser. Se você sabe na sua casa, vocês cantem essa, ou cantem uma outra que vocês sabem em família. E após esse momento de louvor, orem a Deus por tantas pessoas que talvez não tiveram o mesmo privilégio que tu hoje, de celebrar o nome de Jesus, de ceiar, e pessoas que estão passando dificuldades, momento de oração, de intercessão. E ao final, alguém de vocês mesmo, ou todos juntos, abençoem-se uns aos outros. Ou seja, a partir desse momento e desse louvor, o culto continua aqui, mas o culto continua aí. Oficialmente, nós encerramos esse momento em que nós estamos interagindo com vocês diretamente nas suas casas. Vocês continuam cultuando a Deus e nós continuamos cultuando, recebendo da ceia, celebrando a ceia. O mesmo Deus que está aqui, está aí. E a mesma autoridade que há em nós, está em vocês, para nesse momento celebrarem com o Senhor. Como foi dito, no próximo domingo estaremos retomando os cultos presenciais. E hoje à tarde, vocês estarão recebendo as informações do protocolo nas redes sociais e também no WhatsApp. Que Deus possa te dar nesse momento, a tua família, a igreja dele reunida aí na tua casa, um momento muito especial de comunhão, uns com os outros e com o Senhor. Louvemos a Deus e celebremos a ceia. Eu quero ser Senhor amado,
Jesus que nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: Este é o sangue Este é o cálice que é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem e a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, o corpo come e bebe juízo por si. Assim como fomos lembrados hoje de manhã pela palavra que o Deloir nos trouxe, e assim como a Bíblia também nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Venhamos agora meditar e perceber aonde temos falhado e no que precisamos ser restaurados. Pai querido, Tu nos conheces melhor do que a nós mesmos, Tu sabes aonde temos falhado, aonde temos não andado corretamente como assim Tu desejas, Pai, aonde temos nos deixado sucumbir pelo pecado, e eu quero Te pedir perdão, Pai. Que através do Teu Santo Espírito, que através do Teu sangue poderoso, Tu possa nos lavar, nos purificar, Pai, e nos trazer de volta a Ti. Não permita, Senhor, que venhamos afastados de Ti pelo pecado, mas traz-nos de volta, Pai. Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que nos queres junto de Ti, e nós também desejamos estar contigo. Perdoa os nossos pecados agora e sempre, é o que eu Te peço em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, Pai. Amém. Esse é o corpo de Jesus, que é dado em favor de vós. Tomai e comei. Esse é o sangue de Jesus derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Tomai e bebei.
Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Queremos agora, Senhor, fazer petições a Ti, Senhor. Quero interceder, Senhor, por pessoas, Senhor, que estão precisando de Ti. Você na sua casa também pode fazer, Senhor Jesus. As pessoas que lembrarem de nome de pessoas que estão precisando. Coloco sobre Teus cuidados, Senhor, e peço tantas pessoas, Senhor, que se encontram hoje doentes, Senhor, nos hospitais, Senhor, acamadas pelo vírus ou por outras doenças, Senhor Jesus. Esteja cuidando, restaurando da vida de cada uma, Senhor. Também te peço, Senhor Jesus, por pessoas que estão encontrando, passando por dificuldades financeiras, pessoas que estão com depressão, Senhor. Coloco tudo em Tuas mãos, Senhor. Também quero Te agradecer, Senhor, pela saúde da Dona Ivone, que fez cirurgia, Senhor, que está se restaurando. Continua cuidando da vida dela, Senhor. Também te peço pela mãe da Elisete, Pai, Tu sabe que ela está passando, Senhor Jesus, lá no hospital. Dá sabedoria aos médicos, Senhor, para achar o que ela tem e ajudá-la, Senhor, a se recuperar. Tudo eu coloco em Tuas mãos, Senhor. Também a nossa igreja, Senhor, nosso pastor, Senhor, missionários. Agradeço por tudo que temos, Senhor, pela internet. Tudo coloco em Tuas mãos, Senhor. Em Teu nome que eu oro, Senhor, e agradeço. Amém, Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Uma abençoada semana a todos.